E o cara estava dizendo o seguinte: um dia eu era pobre. Aí eu era pobre e aí uma pessoa falou assim para mim que eu era pobre porque eu tinha medo de altura. Então eu tinha medo dos lugares altos, então por isso que eu era pobre. Então como é que eu vou vencer o medo de altura? Vamos pular de paraquedas, aí você vai vencer o medo da altura e você vai ficar rico. Aí ele foi e disse que pulou de paraquedas. Na hora que ele pulou de paraquedas, ele disse que Deus falou com ele assim: toda vez que você se jogar num lugar que você não tem condição para fazer uma coisa, eu vou te segurar, eu vou ser seu paraquedas. Meu irmão, ele é mais do que Jesus. Foi o que o diabo e ele falando isso em nome de Deus, e vendendo curso, e dizendo que é evangélico, que é homem de Deus. Sendo que é eu acho que o diabo falou isso para ele. Foi o diabo que falou para Jesus: se joga mesmo do lugar alto, que o anjo te segura. E esse rapaz pregando por aí, se jogou e disse assim: sempre que você se jogar e de lugar que você não tem condição para fazer, que não sei o que, sou eu que vou fazer. Isso foi Deus que falou? É o contrário do que Jesus. Tudo isto te darei se prostrado me adorares. A última tentação. Benefício próprio de Jesus ou não? Jesus teria benefício próprio? Ganhar tudo aquilo? Todas as tentações, pessoal, foram isso. Foram Jesus tentando corromper a existência do rei. Isso. Satanás tentando corromper um modo de Jesus reinar, fazendo com que Jesus reinasse como um tirano. Deu para entender até aqui? Eu quero ler para vocês aqui uma citação do Charles Finney. Você vai falar a terceira também? Que oração? Falta 15, 14. Então, se eu começar a terceira, vai parar no meio. A terceira eu falo na próxima aula. Pessoal, a próxima aula da tarde. Isso daqui é uma palhinha só de introdução para a gente chegar na tarde, tá? Então, isso daqui é necessário? Mas à tarde... Não é porque eu não quero, é porque a gente faz joguinho aqui, o início tem como falar menos, então venham à tarde. Eu quero ler uma citação para vocês de textos bíblicos do que Deus falou sobre governantes que governam para si mesmos. Deus, e provando então que Deus não é governante que governa para si. Olha só. Mas o Tomás de Aquino citando o texto de Ezequiel na carta que eu falei para o rei de Chipre. Por isso o Senhor ameaça tais governantes através de Ezequiel, dizendo: ai dos pastores que alimentam a si mesmos. Acaso não devem ser os rebanhos alimentados pelos pastores? Os pastores devem buscar o bem do rebanho e os governantes o bem da coletividade sujeita a eles. Se o governo, continuando aqui, se o governo justo pertence a um só, esse propriamente chamado de rei. Por isso o Senhor, por meio de Ezequiel, disse: o meu servo Davi será rei sobre eles e será de todos o único pastor. Do que foi dito fica claro que pertence à noção de rei, que ele é o único que governa e que é um pastor que busca o bem da coletividade e não seu interesse próprio. Ele busca o bem do indivíduo ou o bem da coletividade? Aquele que busca o bem do indivíduo e não liga para a coletividade é o quê? Então não transformemos Deus nos nossos tiranos, no nosso tirano pessoal. E o que, pessoal, a gente tem hoje em dia na Igreja Evangélica Brasileira, de um monte de profeta que revela, isso já aconteceu comigo e eu já algumas vezes entreguei palavras. Mas sabe uma coisa que vocês têm que tomar cuidado? Que 99% dessas profecias hoje, vocês podem ver, gente que revela tudo, sempre aborda o indivíduo. Deus viu, Deus vai te honrar, tá, rapaz? Deus está vendo o seu sofrimento assim, 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 assim. Leiam todos os profetas. Raramente uma palavra entrega ao individual. E quando é entregue ao individual, ela está submetida a uma metanarrativa coletiva. Mas é a palavra do rei Ezequias. Meu irmão, ele era rei. Uma palavra que chega a ele com uma finalidade de todo o povo. Mas a gente quer... Não entendi, meu irmão? Falou? Tranquilo. Aí a gente gosta da revelação pra gente. O seu sofrimento, meu filho.
Deus vai soprar o seu nome nos 4 cantos desta terra. Aí a gente transforma o nosso próprio ministério, o nosso próprio chamado, num jeito da gente se sentir agente honrado. O meu ministério, que deveria ser agora a função pastoril, de dar vida pelas ovelhas, o meu ministério agora é o jeito que Deus me honra. Olha só, Deus vai me honrar. Aí o outro tá passando fome, ou tá passando dificuldade, e você tá bombando. Aí você diz assim, não, meu filho, vamos orar a Deus, vamos orar pro seu tirando pessoal e eu pro meu. O meu tirando dá para mim, o seu para o seu. Quando a gente passar pelos profetas, pessoal, nós vamos ver a grande... Imagina o seguinte, de cada 100 profecias do Antigo Testamento, de cada 100 palavras dos profetas, 99 é para o povo. É coletivo, é povo. E uma é para o indivíduo. Dessas umas que é para o indivíduo, 100% estão submetidas a uma metanarrativa do coletivo. O sonho de José, é o sonho de José, etc. Está submetida à metanarrativa coletiva de quando todo mundo ficou com fome e Deus usou José para alimentar todo mundo que estava com fome. É sonho para José ou é um propósito de Deus em nome de matar a fome de todo mundo conhecido da época? Mas Deus chamou Abraão e enriqueceu Abraão. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Tudo que vem para o indivíduo, se não for visado todo, a gente transforma Deus em tirano. Continuando. Vamos dar uma pulada aqui, né? Que barulho é esse? Quando eu mandar para vocês, pessoal, leiam isso daqui também, tá? Leiam isso daqui também, que tem bastante coisa aqui que não dá tempo de falar e eu vou passando. Considerando esses efeitos aqui ainda da tirania, o rei Salomão afirmou: o reinado dos ímpios arruína a todos, pois os súditos são desviados da virtude, ou seja, do caminho do bem, pelo tirano. Como o tirano é egoísta, o que o súdito vai virar? Também egoísta. Quando os ímpios governarem, o povo gemerá. Quando os ímpios levantarem-se, os homens se esconderão como se fugindo de feras. E, novamente, Ezequiel: libertarei o meu rebanho da boca deles. Quem aqui já leu a carta de Judas? Um capítulozinho, 2 pessoas aqui leram. Se vocês forem lá ler, 3 pessoas leram, a irmã Maristela também leu. Você falou alguma coisa, irmã? O que você perguntou? Eu perguntei se alguém aqui já leu a carta de Judas. Sim, mas depois. 3 pessoas aqui já leram. E uma coisa que poucas pessoas reparam na carta de Judas, vão lá e leem depois. Sabe o que Deus comparou os demônios, os anjos caídos? Aos pastores que cuidam de si mesmos. Beleza? Pastores que cuidam de si mesmos. É difícil também o equilíbrio, né? Então a pessoa... Não é difícil o equilíbrio. É fácil, a gente vai chegar na aula passada, mas qual que é o equilíbrio aqui? Na aula que vem. Na aula que vem. O capitão, analisando em função de capitão, deve cuidar de si na medida em que este cuidado interfere na sua missão. Pronto, o equilíbrio está aí. Exato, o equilíbrio está aí. Então o capitão deve cuidar de si mesmo na medida em que este cuidado interfere diretamente na sua missão. Ponto. Esse é o equilíbrio. Porque se ele não cuida de si mesmo, não vai conseguir nem cuidar do... Exatamente, se ele não cuidar de si mesmo, ele não conseguiria cumprir a sua missão. Agora então, o capitão precisa cuidar de si mesmo, então teve uma crise dentro do navio, tá todo mundo com fome, não, eu preciso me cuidar de si mesmo, eu vou ficar com todo esse banquete aqui, curtindo. Não, ele não está cuidando de si mesmo. E tem um ponto sobre um capitão, que ele tem que ser o último a sair do barco, se o barco afundar. Perfeito. E como é a função do capitão levar? Se alguém às vezes tem que colher uma dor, quem colhe primeiro? Quem se lembra? Voltemos os levitas, pessoal. Quem mais sofre no deserto? É o sacerdote e o levita. Então o equilíbrio está aí. O governante precisa cuidar de si mesmo. Mas qual é o equilíbrio dele cuidar de si mesmo? Você tem que cuidar de si mesmo até o momento em que este cuidado seja efetivamente em nome da sua missão. Aí vamos lá, o pastorzão tem uma Ferrari. Ele precisa da Ferrari para a missão? Não.
Agora o pastor está a pé, vai atrapalhar a missão dele ou não? Vai, ué. Como é que o pastor vai, quanto vai dificultar o pastor ir a pé visitando os outros? Hã? É. O Fusca pode atrapalhar a missão? Sim, pô. Tá difícil. Sim, eu nunca falei que líder ou governante tem que ser pobre. Tem que sofrer. Mas aí a Fusca ajuda. Obviamente, quem está de a pé, o Fusca ajuda. Agora, por exemplo, tem problema uma igreja ter uma caminhonete? Não, por quê? Se é exato. Se às vezes ele precisa ficar levando e buscando um monte de coisa, vai ter que ficar alugando toda hora, não tem problema. A questão é o discernimento, até que ponto vai isso em nome da sua missão. Tem pastor que eu conheço com Rolex de 1 milhão, com dinheiro da missão. Ele está fazendo isso em nome da missão? Não. É para não perder o horário. Entendeu? Os pastores têm que comprar uns ônibus, né, para levar todo o povo. Pode ser, por exemplo, se eu fosse pastor de uma igreja grande, eu veria se valeria a pena eu comprar um ônibus, ou se alugar, não sei, para ir buscar o povo longe que não tem como vir para a igreja. Ou se, não, em vez de eu pagar o ônibus, eu vou tentar um projeto aqui dentro da igreja, para os irmãos pobres, a gente pagar a passagem de ônibus deles, de vida e volta. Tem que fazer o cálculo. Ok, é nome da missão. O cara pode até errar na sua tentativa, mas o princípio, legal. Exato, está tentando. Agora, por exemplo, o pastor vindo no púlpito, meus irmãos, aqui ó, um tênis aqui ó. 14 mil reais. 10, é 14? Eu acho que ele viu esse vídeo aqui então. 14 mil reais com dinheiro da missão. Ele precisa de um tênis de 14 mil reais para a missão? Agora ele precisa de um tênis bom para a missão? Precisa de um tênis bom, porque eu tô, por exemplo, eu tô com esse calçado aqui, que o Gabriel me deu, um calçado muito bonito, mas eu tô vendo que eu vou ter que vir com um tênis aqui de corrida, porque eu caminho 21 horas dentro de sala de aula, porque eu fico andando para lá e para cá, dá uma dor aqui. Se eu não ter um tênis bom para cuidar disso aqui, o que vai acontecer com as minhas pernas em poucos anos? Vai morrer. Se eu não cuidar da minha garganta, é em nome da missão? É esse o equilíbrio. Pode ser? Vai pro extremo, né? Se você tiver um problema na perna, você vai morrer. Arranca a perna, aí não tem mais problema na perna. Tem que cuidar do tempo do Espírito Santo, hein? Tô brincando, eu tô brincando. Não, tranquilo, irmão. Nós não dormimos, vamos almoçar? Que hora são? Nós não dormimos? 57. Quê? Ai, 57. Falta 3 minutos, tudo isso. Ah, e outra coisa, lá em Nova Andradina não deu. Aqui vai dar. Né? Mas não deu para no final a gente fazer aquele exercício de Mateus 23. Quem lembra? Eu lembro. Que deu a tarefa. Lá o pessoal pesquisou, tá? Tá? Aí eu não sei se vai dar tempo aqui. Então, pessoal, qual é a conclusão que nós fizemos sobre o bom rei? O bom rei ele é necessário. Necessário para o quê? Para o bem comum. O bom rei ele é benevolente. O bom rei ele não reina para si mesmo. Texto bíblico que prove isso quando Jesus diz. Um texto bíblico que prove que o bom rei não reina para si mesmo. Jesus falou isso assim abertamente. Eu não vim Para ser servido. Para servir. Eu vim para servir. Jesus é rei? Está escrito lá. Eu vim para servir. No próximo, por favor, venham à tarde, porque no próximo a gente vai entrar. Olha só no que a gente vai entrar. A natureza das leis de Deus. E isso aqui, das leis de um reino. E isso daqui nós vamos ver sobre as leis de Deus na Bíblia. Qual é a essência dessas leis. Depois nós vamos falar, porque uma pessoa pode, reino dos céus e reino de Deus, se tem diferença, se não tem. Vai ser muito importante. Amém? Fechou. Alguma dúvida para a gente encerrar? Não? Então maravilha, fiquem de pé. Vamos orar. E um último aspecto. Suponhamos que nós tenhamos aqui um rei nessa cidade. Nós temos um rei aqui em Dourados.
E esse aí começa bom, mas de repente ele tá ruim, tá mal, o povo tá sofrendo, o povo tá sofrendo. Aí o Edilson sabe dentro dele, porque o Senhor já confirmou, outras pessoas confirmaram, que ele tem um talento para reinar e ele tem uma capacidade muito grande de ser um rei melhor do que esse outro. Se ele se levantar para tirar aquele rei, ele é um tirano ou ele quer ser um rei? O que vocês acham? Ele é um rebelde. Ele quer ser um rei tirano. Imagina que você está num reino. E esse rei está fazendo o povo sofrer muito demais. O povo está sofrendo demais. Aí o Edilson vê isso e se levanta contra esse rei por conta do sofrimento desse povo. E quer reinar no lugar desse rei. Ele é um tirano ou ele pode ser um bom rei? Pode ser, a intenção é boa. Exato. Exatamente. Luiz, Perfeito. Luiz, Oi. teve Deus que levantou os reis, e os reis caminhou com Deus e depois eles Se perderam. Hoje nós vamos ver o nome de todos os reis do norte e reis do sul e nós vamos ver o que aconteceu. Todos. Mas vai ser bem rápido. Nós vamos citar o nome e vamos ver o versículo que eles fizeram. Tá? Então, pessoal, o Sócrates e o Charles Finney diz o seguinte, e nós vamos encerrar aqui. Não é típico dos bons quererem poder. Porque os bons, eles não querem ficar mandando. O rei, ele dá direção. Não é típico do bom querer poder. Agora, quando um bom vê o povo sofrer, se ele não luta por este poder, em nome dos povos, o que ele se tornou? Ele não se tornou um tirano, mas ele se tornou também um egoísta. Porque ele sabe que ele tem talento para reinar e para o bem do povo, e ele não o faz. Ele não se levanta contra o tirano. Parábola, está escrito lá em Juízes, parábola de Jotão. As árvores chegaram na oliveira e disseram: Oliveira, reine sobre nós, você é uma árvore maravilhosa. A oliveira falou assim: não, pô, não vou reinar não, eu estou muito ocupado aqui, estou fazendo meu azeite e tal. Aí as árvores chegaram na vinha: vinha, reine sobre nós, você é uma árvore maravilhosa. Não vou reinar não preciso, porque eu estou fazendo aqui o vinho que alegra os homens. Aí as árvores chegaram na figueira: figueira, reina sobre nós. Não, pô, eu estou ocupado aqui, eu estou fazendo os doces que doçura os homens. Aí sabe quem sobrou? As árvores foram no espinheiro. Espinheiro, sobrou você, reina sobre nós. Falou assim: eu vou reinar sobre vocês então. Eu quero também. Agora se vocês saírem debaixo do meu poder, fogo em vocês. O tirano não gosta. Se sai do diabo. Rapaz, o que eu já fui chamado de diabo, de demônio, porque o tirano quer ter poder. O bom não tem sede de poder sobre o outro. Tá? E esse conteúdo eu falo em todas as mesmas salas, tá? Vamos lá. O que eu... Ah, tá. Não é típico dos bons terem poder. Agora, Luiz, então se é o tirano que busca ser rei, e se eu quiser ter poder, tem problema? Não. Desde que, qual é a sua intenção? Se a sua busca pelo poder não for por você mesmo, não for pelo salário, não for pela posição, não for porque é o seguinte: olha o statusinho, eu vou aparecer no Instagram da convenção. Se não for por isso, mas se for pela necessidade do povo, para servir o povo e pelo bem do povo, e lutar por esse povo, não tem problema buscar o poder. Porque buscar o poder às vezes é buscar a oportunidade para servir melhor. Amém? Amém. Christian, ore por nós e ora pela minha garganta também. Novamente. Amém, Senhor Deus Todo-Poderoso. Pai, obrigado por essa manhã de conhecimento, Senhor, que nós venha assim, absorver a cada palavra.